The obscure hand I'm moving, fingertips straight to new string. Lurking about unknown the ghosts, you won't move limbs. That a dude's win when I boost the trim. That's the switch, you're my slave, yeah, you're my bitch. Jerk your whole life right out the ditch, you win, now you're just my John Malkovich. Desvendando o Código, ano 3. Estamos em Belo Horizonte. E hoje eu estou aqui com o Cristiano, que vou deixar ele se apresentar. Mas para introduzir o vlog de hoje, quero contextualizar que esse vlog ele vai ser um pouquinho diferente dos demais. A gente está fazendo parte de um trabalho da UFMG, do curso de dança da UFMG, da disciplina Percepção Corporal da professora Raquel Pires. E o tema desse trabalho é da gente falar de uma técnica somática, é a aplicação dela na dança. Para isso a gente escolheu o método Rolfing e é sobre isso que o Cristiano vai falar, sobre a experiência dele neste método, com esse método. Então, se apresente, por favor, e fica super à vontade. Tá. Bom, eu sou Cristiano, eu sou fisioterapeuta. Eu iniciei o meu trabalho dentro da fisioterapia como fisioterapeuta esportivo. Trabalho um pouco com isso ainda hoje. E então, durante essa trajetória, eu conheci o Rolfing e dentro desse chamado que eu senti, eu me aprofundei e comecei a trabalhar com o Rolfing, que é o que eu faço hoje. Tem que olhar para lá, né? Pode olhar quando você quiser. Tá. Eu vou olhar para você, acho que Qual foi a sua formação mesmo, assim, no método Rolfing? Sim, então a formação do Rolfing, ela é feita em São Paulo, na Associação Brasileira de Rolfing, e a gente como fisioterapeuta, a gente faz uma formação que dura 2 anos e meio, né, que a gente tem uma parte de liberação miofascial, né, e depois a gente tem o Rolfing 1 e o Rolfing 2, né, a unidade 1 e 2. Então essa formação inicial, a gente se torna rolfista estrutural e de movimento, né, que a formação brasileira ela já junta as duas coisas. Então, basicamente, a gente trabalha com estrutura, né, e como a gente pode trabalhar e modificar essa estrutura corporal, e trabalha com movimento para integrar e para ajudar a pessoa a se apropriar daquelas mudanças ou das percepções ou do trabalho que a gente faz no nível da estrutura. Então, no nosso trabalho, né, no meu trabalho do Rolfing, a gente une muito as duas coisas, a parte estrutural e do movimento. Né? Eu não consigo ver uma coisa separada da outra. Você resolveu fazer a formação porque você já havia experimentado o Rolfing antes? Não. Na verdade eu queria, eu estava buscando algo que me expressasse, que pudesse expressar mais a minha forma de ver o mundo no meu trabalho terapêutico. E eu sentia que isso não estava tão presente na fisioterapia esportiva, apesar de um caminho que fluiu super bem do ponto de vista da sociedade, mas no Rolfing foi um pouco esse chamado assim, eu quero me expressar mais no meu trabalho, quero expressar mais quem eu sou, o que eu acredito, e o Rolfing foi isso, né? Então, até adiantamos, né? Você falou um pouco o que é a minha experiência com o Rolfing, né? Então foi um grande encontramento, se eu poderia definir dessa forma, assim, um grande encontramento, um grande resgate e algo que eu sinto profunda gratidão e me emociono só de falar, de poder trabalhar dessa forma. Eu sinto que quando eu trabalho com isso, eu alcanço eu entro numa profundidade de relação e de espiritualidade e que eu sinto que eu estou realmente podendo servir dentro desse meu trabalho. Então eu sou muito grato assim, por ter encontrado o Rolfing, por poder fazer isso e por poder falar disso para vocês. Né? Um trabalho que eu acho muito bonito, assim, muito mesmo. O Rolfing ele vai falar de autopercepção, assim, passa um pouco por isso? Não, passa muito por isso. A ideia, isso é uma coisa bonita do Rolfing, que é um trabalho que ele é muito ativo. Assim, a gente trabalha na estrutura através do toque
Mas a gente está o tempo todo trazendo o paciente para perceber o que acontece no próprio corpo. Então, é um trabalho de reconstrução do próprio corpo, né? De um remapeamento, de explorar novas possibilidades. Para que isso aconteça, tem que ter essa história da autopercepção, né? Então, a gente trabalha isso o tempo todo, assim, né? A gente tem percebido que as técnicas somáticas, de um modo geral, elas vão partir muito dessa autopercepção, assim, né? Antes de já partir para o tratamento, para a correção, ou para outras nomenclaturas, e aí cada uma delas também vai abordar uma nomenclatura específica, passa primeiro por esse reconhecimento, assim, né? Quem é esse corpo hoje, aqui agora, de que forma que ele está, e aí a partir disso, como que a gente reorganiza ele, buscando organicidade sobretudo, né? Sim. Isso para dança, você costuma trabalhar com bailarino? Você já atendeu? Sim. Como que é isso, assim? Me fala antes de eu te falar. Como é trabalhar com bailarinos? Aplicar Rolfing, o método Rolfing em corpo de bailarinos. É uma experiência muito legal. O corpo do bailarino, da bailarina, ele tem uma resposta muito especial, assim. Porque é um corpo que já tem muita inteligência corpórea, somática. Então, ele tem uma resposta que é diferente da pessoa comum. Mas, ao mesmo tempo, especialmente se a gente pega o bailarino clássico, né, é um corpo que também, de uma certa forma, ele está muito engessado em determinados padrões. Então, talvez a experiência é um corpo que responde, que tem uma resposta e uma inteligência, mas a gente tem que libertar de alguns padrões aprendidos e exercidos e realizados durante muitos anos ao longo da vida de dançarina, né? Então eu vejo o desafio um pouco por aí, assim, de trabalhar com os bailarinos, mas eu adoro, acho super legal. E por que um método desse, por que uma técnica dessa é importante, por exemplo, hoje em dia? Porque percebe-se de fato uma aceitação muito grande das técnicas somáticas em vários pontos do planeta mesmo. Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. A própria dança mesmo vem a cada ano trazendo mais referências da técnica somática para o nosso trabalho, tanto de preparação quanto de manutenção do corpo. Por que é importante? Eu acho que as pessoas, a vida moderna distanciou as pessoas do próprio corpo. E esses trabalhos somáticos, talvez é a oportunidade de trazer a pessoa de volta para o próprio corpo. E acho que por isso tem, né? Assim, por isso é tão bonito e tão importante. E a partir do momento que você se apropria do próprio corpo, a forma como você ocupa o espaço, seja uma pessoa andando e trabalhando, uma pessoa comum, ou seja, um dançarino no palco, né? Ela, apropriada do corpo, ela vai ocupar esse espaço de uma forma diferente, de uma forma melhor. Acho que essa é a chamada, assim, desses trabalhos, né? Acho que por isso tem essa aceitação, né? Que é um convite muito bonito, né? De falar assim, vem, né? Vem habitar o próprio corpo de novo, né? Você habitou lá quando você era criancinha, né? Você habitou esse corpo, mas e agora? Né? Às vezes as pessoas estão tão longe do próprio corpo, né? Assim, né? Às vezes, né? Eu trabalho com muitas pessoas comuns também, né? Assim, que às vezes se distanciaram tanto né? E é super legal, é super gratificante convidar e conduzir, né? Assim, acho que o nosso papel é esse, né? Ser um condutor nesse reencontramento, né? Eu acho lindo isso. Você usou a referência do corpo da criança e eu fiquei pensando aqui, quais são os referenciais do método Rolf? O que a Aida propõe que diferencia, por exemplo, o Rolf do Pilates, do Alexander, do Feldenkrais? Sim. Talvez o que diferencia bom, o Rolf trabalha muito nas fáscias, através do toque. Então, alguns métodos de trabalho corporal, como Feldenkrais, Alexander, não tem tanto essa questão do toque, né? Então, o que a Aida percebeu ela percebeu que só o movimento
era muito bom, ela tinha formação de yoga e tinha um tanto de experiência nisso, mas ela percebeu que o movimento, ele era bom, ele ajudava a soltar, mas às vezes agarrava em algum lugar, né? E aí ela viu que tinha que ter, aí ela falou assim, não, então vamos tocar, porque a fáscia, ela está presa, e ao estar presa, ela agarra, ela não dá liberdade para aquele movimento acontecer. Então, talvez ela conseguiu falar assim, então vamos unir essas coisas. Na verdade, a Heida mesmo, ela falou assim, não, tem que trabalhar o tecido facial, as retrações faciais e liberá-las. E ao longo da existência do Rolfing, a ideia de movimento foi ficando mais forte. Talvez a Heida não trouxe isso tanto no primeiro momento, mas hoje é muito forte, né? E, inclusive, né, a partir do momento que bailarinos começam a trabalhar com o Rolfing e começam a juntar mais as coisas, né? O trabalho estrutural com o movimento, que, bom, por aí. Então, mas eu acho que a diferença básica é essa, assim. Vamos mostrar isso na prática? Vamos ver o que Vamos seria lá, isso. vamos lá. Vamos lá. O trabalho aqui, a gente vai trabalhando um tanto de coisa junto, né? Então, por exemplo, você está deitado, né? A primeira coisa que a gente tenta ir trazendo para o paciente é a ideia de que ele pode descansar o corpo, né? De que ele pode sentir o peso das partes do corpo apoiadas na maca, né? Então, a cabeça tem um peso, né? Ele já consegue deixar a cabeça descansar aqui, né? Tem muito paciente que não consegue, né? Que a cabeça está presa, porque a tensão do dia a dia continua presente mesmo quando ele deita na maca. Então, só isso, ensinar a deixar o peso chegar, já é um super trabalho para algumas pessoas. Às vezes a gente passa 10 sessões, né, tentando ensinar ou ajudar a pessoa a deixar o peso chegar, né? E para outras coisas, né? Então, aqui, né, a gente está fazendo um toque que é um toque para ajudar a cabeça a chegar. A gente uma pressão muito leve aqui na região suboccipital para ajudar a soltar e liberar a musculatura suboccipital, que geralmente fica mais tensionada. Por isso a gente vai dando. É muito legal, porque quando a gente faz algo pelo toque, e isso muda a sensação, a percepção da pessoa sobre uma parte do corpo, a gente explora essa percepção, essa sensação. Tá vendo que está diferente? O que está diferente? Né? Como que está diferente? Agora está melhor. É melhor como? Parece que eu tenho mais apoio. E com esse apoio, o que muda no resto do corpo? Então, assim, é um diálogo o tempo inteiro, da gente explorar o que está acontecendo aqui. Por isso que por isso que é um caminho, né? E que ele vai se construindo ao longo das sessões, né? Paciente que tem mais recurso, tem paciente que tem menos, né? Então, cada um a gente vai seguindo com uma velocidade, respeitando, né, o quanto cada um está disponível para o trabalho, né? Então, a gente vai organizando, se percebe que essa escápula está um pouco coisa, a gente convida, está vendo esse ossinho aqui? Percebe sua escápula. Se essa escápula pode descansar na minha mão. Só de convidar peso, já vem mais peso. Já percebi um pouco. A escápula já desce, né? E aí, se eu percebo que tem algo preso aqui, eu posso também, né, buscar ver se eu posso liberar um pouco isso que está preso. Você vai, está bem aqui? Sim. Sente algum desconforto, você me fala. Antigamente tinha uma ideia de que o Rolfing era um trabalho que doía muito. A pessoa falava assim, nossa, Rolfing dói. Hoje em dia não é um trabalho que causa grande dor, não. Alguns pontos onde tem uma retração, alguma coisa assim, a pessoa sente um pouquinho de dor, mas eu costumo falar,
e perguntar muito ao paciente, é uma dor boa? Né? A dor boa é aquela dor que ele sente que está soltando algo, né, que está preso ou que está precisando soltar. Né? Aí, ó, pelo próprio toque, ó, eu vejo que aqui está mais durinho, então eu vou ficar um tempo aqui esperando. Né? Uma coisa que se eu percebo que prendeu, observa que eu consigo. Elas têm uma média de duração ou vai de acordo com o paciente? A gente trabalha 1h e 15. Né? 1h e 15 é legal, porque o paciente chega, a gente explora como ele está, quais foram, né, o que aconteceu durante a semana, aí a gente faz o trabalho, tem uma parte grande do trabalho aqui deitado, depois trabalho de movimento um pouquinho, que sempre incluo na sessão, às vezes passam para casa e depois a gente vai, né, fazer um fechamento daquela sessão no próprio corpo. Então, tem muita coisa para fazer assim. Então, 1h e 15 é um tempo que eu acho ideal, assim. 1h e 15 para tudo, para chegar, trabalhar e fechar. Porque toda sessão deveria ter um bom fechamento, assim, para o paciente sair, assim, né, se apropriando um pouco do que aconteceu, para não ficar uma coisa muito, né, muito solta, muito aberta. Né? Então, eu acho que é bom, esse tempo é bom. Mas uma hora, depende da... A gente já vê, né, que o lado de cá já começa a baixar, né? E é importante, assim, porque é diferente de uma mensagem, porque é um toque muito mais profundo aqui. Que agora eu estou entrando mesmo. Né? Que aí vem a história do movimento e vem a história da percepção. Que se eu só solto e ele pega, levanta e vai embora, tudo bem, o corpo mudou, mas ele não se apropriou dessas mudanças. Mas se a gente solta, se a gente faz outra sensação, você poderia dizer? Exatamente, né? Então, sim, olha, está diferente. À medida que a gente vai conversando e vai rolando uma apropriação, fala, olha, agora eu percebo mais arte chega aqui, interessante, nossa, sou... Então, assim, isso vai ajudando aquela mudança a ficar, porque senão solta, prende. Se você só soltar e não mudar nada, vai soltar e prender. Muitas vezes rola isso. Né? Se você solta, faz um movimento, apropria, ressignifica aquilo ali. Né? Ressignificar, então, seria assim a questão. Né? Ressignificar, dá um significado, né? Assim, talvez, né? Mas dá um significado para aquilo que está acontecendo. Por isso que eu falo assim, mostrar o Rolf numa abordagem direta é super difícil, né? Porque assim, fiz um toque aqui, isso não é Rolf. Exatamente, isso é um toque do Rolf. Né? O Rolf é a gente junto, estabelecendo uma interação, um diálogo, que a gente vai... E, na verdade, eu teria que estar te repassando o que eu estava sentindo, né? O que está sentindo, e a gente está seguindo um caminho, e nesse caminho a gente está, né, reorganizando esse corpo, porque é um trabalho de reorganização do corpo na estática e no movimento. E que ao reorganizar o corpo, a gente também pode ajudar a reorganizar o interno, né? Mas enfim, é um trabalho somático, não é um trabalho psicoterapêutico, né? Sim. Mas claro que todo trabalho que a gente mexe no somático, a gente influencia, né, em outras esferas também. Sim. Né? E ao fim, geralmente, dessas 10 a 13 sessões, as pessoas dão um retorno disso no dia a dia? Eu acho que cada um tem um processo muito único, assim. Sim. Isso é muito legal. Se cada paciente termina, ele teve uma experiência. Então, tem pacientes que têm uma experiência interna e emocional incrível, outros que foi uma experiência mais no nível do corpo mesmo, e falam, não, estou legal, minha postura melhorou. Depende do nível de disponibilidade de cada um. Isso, trabalhar com bailarina é legal, né? Porque elas... Né, assim, já tem um contato com o corpo. Né? Às vezes a pessoa nunca teve contato com o corpo. Então o trabalho é para ela começar a ter um contato com o corpo. Agora, mas isso é difícil, não é fácil. Devia ser, né? Mas é difícil pra caramba.
10 sessões, e aí ele vai começar a entender que tem uma escápula e umas coisas que para nós né, assim, Ô, parece que é Cristiano, simples, né? o Rolfing, por ser um método que trabalha muito com o toque e a partir do toque, como que funciona isso para o rolfista, assim? Existe um treinamento específico, um tipo de toque específico? Qual é a relação do seu corpo em relação ao corpo da pessoa com a qual você vai trabalhar? Como que é isso? Então, a nossa formação é uma formação longa, porque a gente fica muito tempo tocando, né? Então, eu lembro que para a gente fazer esse toque, que eu estava mostrando o Samuel aqui, que é um toque da cervical, e esse toque a gente às vezes ficava uma manhã inteira fazendo esse toque, né? Exatamente para, né, e ele fazia e trocava, e aí, ó, né, um ia dando feedback para o outro, né? Então, existe talvez a escola que eu vejo, tudo que eu já vi, estudei, é a escola que eu encontrei que mais tem uma atenção com relação ao toque e ao uso do corpo no trabalho, né? Então, se eu venho para trabalhar com ele e estou assim, isso vai dar um efeito de toque, que né? E se eu encontro o meu próprio corpo, e a partir do meu próprio corpo, eu vou entrando em contato com ele, isso é um outro trabalho. Que lindo. Né? É um outro trabalho, Organização. tem outra aceitação aqui. Né? Agora o corpo dele deixou eu entrar, porque de alguma forma eu pedi licença aqui, agora eu fui mais rápido do que, né, eu estou conversando com vocês. Né? Mas é diferente, é bom que a gente equilibra, né? Então isso faz toda a diferença para o efeito do trabalho, tudo diferente. O que você consegue relatar, assim, Samuel, de diferença dos dois toques que ele fez agora? Tá. O primeiro toque, ele tem a pressão, ela sai um pouco ela é mais maior, né? A pressão ela expande um pouco. O toque ele foge um pouco, porque quando você toca com o braço todo, vamos dizer assim, a pressão ela pegou um espaço menor, eu acho assim. E a outra ela expande um pouco, porque eu acho que você está com a mão aberta, né? Não, os dois, aqui, os dois com a mesma. Só que, bom, aqui eu entrei rápido, né? Ali eu entrei mais, né? Você ficou mais tempo. Ali eu respeitei mais. Porque é um pouco esse respeito, né? Da gente sentir a restrição e aí ficar ali esperando que o tecido convida a gente a ir. E não que a gente vá. Né? Então, se eu venho aqui rápido demais, eu impus o meu ritmo nele. Né? E isso vai ser percebido de uma forma meio, né? E o outro não. Agora, a primeira eu fiz com os olhos fechados, talvez também tenha isso. Que eu percebi a percepção. Talvez tenha sido um pouco mais. Sim. Agora, isso é diferente. Se eu vier aqui, fizer isso. Isso é outro toque. Sim. Né? Aqui eu estou pondo a força do meu corpo. Sim. Né? Então isso é uma coisa. Né? E aqui eu posso entrar em contato e deixar. Eu não ponho força no braço. Né? Né? E tempo. Tudo é tempo dependente. E essa pressão, quando você estava falando que o paciente vai te dando um retorno. É uma pressão seguida ao formigamento, que vai trazendo uns espasmos em toda essa musculatura, toda essa parte do corpo, né?
E a respiração também começa a mudar um pouco. Sim, a gente vai negociando isso. Se estiver formigando demais, a gente muda um pouquinho, porque pode estar pegando um pouco de nervo plexo nervoso, passa aqui. Né? Então, por isso que é esse diálogo, né? Você fala, opa, nossa, tá, então aqui, tá, né? Nossa, sinto que essa construção o tempo todo, né? O tempo todo. É uma construção a dois aí, né? Assim, eu trabalho muito isso, eu acho. Quando não rola essa interação, acho que o trabalho não rola, na verdade, né? Não acontece, não vai. Então tem que ter uma interação ali, né? Ofista, paciente, isso todo trabalho terapêutico, né? Precisa disso, né? Senão a coisa não acontece muito, né? Mood is ghastly, fuck your life. Enter my zone, let the fungus strike. You've been inducted to the hive. We're choosing for you.